Olá, turma! Hoje nós vamos finalizar a unidade 3, capítulo 1, e vamos estudar os pronomes pessoais, os pronomes de tratamento e a estrutura textual do gênero notícia. Pronomes pessoais e de tratamento. Vocês encontram esse assunto na página 77 do livro. Vocês terão que fazer a leitura de uma transcrição de um trecho de uma entrevista com a atriz e apresentadora Regina Casé, realizada no programa Roda Viva da TV Cultura. A entrevista foi realizada pelo jornalista Ricardo Soares. O assunto principal da entrevista era como a atriz percebeu que era tão engraçada. A entrevista ela foi registrada por escrito, mas manteve marcas da oralidade. Por exemplo, pausas, presença de repetições, abreviações de palavras. As entrevistas possibilitam observar as marcas próprias da língua falada, gestos, expressões faciais, tom de voz, linguagem corporal, sequências ou interrupções do pensamento de um entrevistado. Nessa entrevista que o jornalista Ricardo Soares fez com a Regina Casé, ele manteve as marcas da oralidade, mas geralmente numa entrevista transcrita não apresenta nenhuma dessas características que eu mencionei. Nessa entrevista, vocês vão perceber o uso de alguns pronomes, por exemplo, o pronome eu, você, ela. Na segunda questão, vocês terão que reler um trecho retirado da entrevista. Trabalhando junto com as pessoas, eu vi que elas riam de mim. O pronome ela se refere à palavra pessoas. Para não repetir de novo a palavra pessoas, foi usado o pronome ela, que é a principal função do pronome, que é substituir o nome. Os termos destacados na entrevista marcam a posição do falante na interação comunicativa. As palavras que exercem essa função são denominadas pronomes. Os pronomes também podem substituir o nome. Os pronomes são classificados em pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos e interrogativos. Nesta unidade, nós vamos estudar os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento. Na página 78, vocês terão que fazer algumas atividades relacionadas aos pronomes pessoais. Na primeira questão, vocês terão que ler um trecho que foi retirado da entrevista, que foi feita com a Regina Casé, e terão que descobrir a quem os pronomes destacados se referem. Eu vou ler com vocês o trecho. Eu vi que elas riam de mim. Tanto o pronome eu quanto o pronome mim estão se referindo à entrevistada Regina Casé. Segunda questão. Que pronome poderia substituir o termo destacado no trecho a seguir? Quando a gente começou a trabalhar no Asdrubal. A palavra destacada, a gente, é uma locução pronominal que equivale ao pronome pessoal, nós. As palavras que fazem referência a quem fala, com quem se fala e sobre quem ou o que se fala em uma situação comunicativa são denominadas pronomes pessoais. Veja no quadro os pronomes que indicam os participantes da interlocução. A interlocução é a comunicação que ocorre entre dois sujeitos. Esse quadro é dividido em singular e plural. A primeira pessoa do discurso é quem fala. No singular é o pronome eu e no plural é o pronome nós. A segunda pessoa do discurso é para designar a quem se dirige. No singular nós temos o pronome tu, você, o senhor ou a senhora. E no plural nós temos o pronome vós, vocês, os senhores ou as senhoras. A terceira pessoa do discurso é para fazer referência à pessoa ou às pessoas de quem se fala. No singular, nós temos o pronome ele ou ela e no plural os pronomes eles ou elas. Eu quero fazer uma observação para vocês. O pronome você, ele é um pronome de tratamento, apesar dele ser usado para se referir à segunda pessoa do plural ou do singular.
Mas quando ele foi empregado, os verbos são conjugados na terceira pessoa, tá ok? Vamos ler o exemplo. Tu já fostes ao cinema ver esse filme? O pronome tu refere-se à pessoa com quem se fala e o verbo em questão, foste, foi conjugado na segunda pessoa do singular. O pronome você, ele é utilizado na segunda pessoa do discurso, ou seja, a pessoa com quem se fala. Porém, quando ele for escrito ou pronunciado, o verbo ele tem que ser conjugado na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular. Vamos ler o exemplo. Você já foi ao cinema ver esse filme? O verbo foi está sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Existem dois tipos de pronomes pessoais, de acordo com a função que exerce na oração, do caso reto e do caso oblíquo. Leia o exemplo retirado da entrevista. Eu vi que elas riam de mim. Os pronomes eu e elas são os pronomes pessoais do caso reto. Já o pronome mim é o pronome pessoal do caso oblíquo. Observe na tabela a classificação dos pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto. Singular, primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Plural, primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles ou elas. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Primeira pessoa do singular, me, mi, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós conosco. Segunda pessoa do plural, vós convosco. Terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Enquanto os pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeito, os pronomes pessoais do caso oblíquo exercem a função de complemento verbal. Mas isso nós vamos estudar em um outro momento.